A paz do Senhor para a igreja? Amém. Nosso pastor já leu nossa leitura em classe. A gente vai começar na lição 4. Deixa eu passar aqui para... Textuário já foi lido, verdade e prática também. Então vamos lá, sem mais delongas, por conta da hora que já está avançada. O objetivo da lição aqui dessa escola bíblica no dia de hoje é mostrar como a Bíblia está organizada. Ela se divide em 2 testamentos. O objetivo também é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e expor também a classificação dos livros do Novo Testamento. Então, tópicos da nossa lição, a gente vai falar como a Bíblia está organizada, definição do termo bíblica, então o que é, o cânon da Bíblia, os 2 testamentos, vamos falar um pouquinho do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Saber identificar os livros e encontrá-los sem dificuldade são habilidades que não podem ser desprezadas. Às vezes a gente pede a leitura lá, assim, você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Malaquias, a pessoa não sabe nem onde é que está o livro de Malaquias. Então, gente, saber identificar os livros, ele é Novo Testamento, é o Antigo Testamento, são habilidades que eu e você, a gente precisa ter. Passear pela Bíblia com desenvoltura deve ser o objetivo de todo estudante sério das Escrituras. Então, nós precisamos, sim, passear pela Bíblia, ter todo esse objetivo de entender e saber como é que ela foi feita. Então, vamos lá. A Bíblia Sagrada ela foi escrita em hebraico e em grego. E num período aproximado de 1.600 anos por 40 homens. Então, deixa eu só me achar aqui na minha parte aqui. Lucas 24, que é o nosso texto. Do 44 ao 49. Que foi nossa leitura. Aqui. Bem, ela se divide em 2 partes, Novo Testamento e Antigo Testamento, já foi dito. A Bíblia ela tem, ao todo, 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E esses 66 livros, como está aqui, foram escritos num período de 15 séculos. É muito tempo. E tiveram cerca de 40 autores. Na verdade, eu preciso só corrigir uma fala. As pessoas falam assim, tiveram 40 autores. Não, tiveram 40 escritores, porque autor foi o único, foi Deus. Então, isso mostra o quanto que a Bíblia é um milagre. Isso é um motivo da gente glorificar a Deus. Apesar dela ter sido escrita por 40 pessoas, ela só teve um único autor, que foi Deus. Então, ora, se a Bíblia é a palavra de Deus escrita, então ela é de extrema importância para mim e para você. Então, tudo que está contido na palavra de Deus, na Bíblia, a gente precisa ler, entender, estudar, porque essa é a vontade de Deus, tá bom? Então, eu gosto muito de uma citação que o teólogo Antônio Gilberto, ele fala num livro, A Bíblia através dos séculos, página 9, e eu vou ler para os irmãos. Diz assim: a necessidade desse estudo é que, sendo a Bíblia um livro divino, veio a nós por canais humanos. Então, você vai entender por que a Bíblia ela é a voz de Deus e ela veio através de um livro, podemos dizer assim, um canal humano, tornando-se assim divino-humano, como também é a palavra viva, que é Cristo, que tornou-se também divino-humano. A gente vê isso aonde? Em João, capítulo 1, versículo 1, e também Apocalipse 19, 13. Ou seja, pela Bíblia, Deus fala a linguagem humana, para que todo homem possa entendê-la. Por essa razão, a Bíblia faz alusão de tudo que é terreno, de tudo que é humano. Ela menciona países, montanhas, rios, desertos, mares, climas, solo, estrada, plantas, produtos, minérios, comércio, dinheiro, língua, raça, uso, costume, cultura. Gente,
Por que Deus usa essa linguagem? Para que eu e você, a gente possa compreender. Então, ele vestiu a Bíblia de quê? Da nossa linguagem, a linguagem humana. Então, é o modo de como a gente pensa. Deus, ele interferiu, trazendo a sua linguagem, porque imagina se Deus falasse a linguagem dele com a gente não ia entender. Então, ele trouxe a nossa linguagem para se revelar a quem? A nós, homens. Então, ele adaptou a Bíblia ao nosso modo humano de perceber as coisas. Isso que fala lá nesse livro. Muito bom, te aconselho a também ler. Então, o que eu percebo? Que uma das objeções para os céticos, principalmente ateus, e você vai ouvir muito isso, é que eles não creem na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de homens. Eles falam exatamente assim, a Bíblia foi escrita por homens. Se a Bíblia foi escrita por homens, é lógico que ela é um livro humano. E é verdade. Mas por quê? Porque só ela poderia ter sido escrita por humanos. Como é que Deus daria a Bíblia para a gente se ela não... Como seria o meio? Teria que ser pelo humano. Deus criou todas as coisas. Então, é muito fácil a gente virar para essas pessoas e falar. É claro, a autoria, ela é de Deus, ela é divina. E os livros foram, sim, escritos por inspiração de homens. E esses homens, eles tiveram o quê para poder escrever a Bíblia? Comunhão com Deus, vivência com Deus, experiência com Deus, para que pudessem transmitir o quê? A revelação que iria mudar e que mudou as nossas vidas. Portanto, a Bíblia é um livro fantástico. E ela tem esse poder, essa dimensão de alcançar todas as épocas, eras, todas as pessoas. Além dela ser um livro antigo, ela também é atual. Tanto que a Bíblia ela não é velha. Tem gente que fala assim, Velho Testamento, ou então chama a Bíblia de velha. A Bíblia não é velha. Velha no sentido de ter muito tempo de existência. Ok, se você falar nesse sentido, tudo bem. Mas não no sentido de que ela é obsoleta, que ela é ultrapassada, que ela não serve mais. Ela está sempre em atualíssima, como eu posso dizer, está atualizada sempre. Você pode ver que você pode ler uma palavra e você vai ver que ela se aplica para os dias de hoje. É impressionante, porque essa é a palavra de Deus. Então, agora pensa comigo. Se a Bíblia é um livro tão fundamental e essencial nas nossas vidas, e ela destaca aí cerca de 40 homens, 40 pessoas que a escreveram por inspiração divina, o que é mais incrível é que essas pessoas, elas não se contradizem. Que coisa mais linda. Gente, imagina, reflita comigo, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas. Imagina se eu e você aqui, a gente tivesse a oportunidade de escrever. Eu tenho 34 anos, vou fazer 34 daqui a 2 dias. Tem gente aqui, como meu esposo, é um pouquinho mais de idade, então ele teve experiências diferentes da minha. Ele teve um tempo do meu, e a Bíblia fala que foram, gente, 1.600 anos. Eu não estou falando de uma diferença de idade pouca, igual eu e o meu esposo. Eu estou falando de tempo, muito tempo. Só que esses autores não se contradizeram, eles não se contradizem nos seus escritos. Eles escreveram, preste atenção nisso, em épocas diferentes. Eles tinham profissões diferentes, mentalidades diferentes, geografia diferente. Um estava num lugar, outro estava em outro. A Bíblia é ou não é um livro divino? Não existe nenhum outro livro da história. Eu tive a oportunidade de escrever um livro na qual 35 autores escreveram comigo esse livro. E tem horas que a gente vai se contradizer, não adianta, cada um escreveu num lugar. Tem gente lá de Boston no meu livro. Eu tenho um pensamento, tem outro. Pessoas até mesmo da mesma religião. O mesmo pensamento, pelo menos a gente acha. Quando eu fui pegar a leitura, porque a gente não teve essa informação de trocar, estava contradizendo. Gente, a Bíblia é o único livro que não tem como acontecer isso. Não aconteceu isso. Existe uma harmonia perfeita e que só Deus que pode dar essa harmonia, esse sobrenatural, fazer aquilo que é divino, alcançar a gente nesse período tão grande de tempo e de anos. Então, aquilo que você tem na mão aí, que você segura, é, de fato, um exemplar,
um livro antigo, mas ela é a palavra de Deus revelada para mim e para você. Então, vamos lá. A Bíblia, ela se divide em dois. Antigo e Novo Testamento. Você já deve ver isso aí na sua Bíblia, quando você abre o índice dela, você vê já essa clara divisão. E a gente vai entender que quem dividiu isso foi ao longo da história. Não foi no passado, na época que foi escrito. Vamos lá, tópico 1 da nossa aula. Como a Bíblia está organizada. A gente vai falar um pouquinho da definição do termo bíblica, tá? Definição do termo Bíblia. A Bíblia, a palavra, tem origem tanto no vocábulo grego, eu anotei isso? Anotei. Tanto no vocábulo grego como no latim. Então, você vai ouvir a palavra Bíblia tanto em origem no vocábulo grego como no latim. O termo grego é biblos, que significa livro. E tem a conotação de qualidade sagrada. Então, você entende que no termo grego significa livro e tem uma conotação de qualidade sagrada. Então, olha aí, desde do passado já estava entendendo que a Bíblia é algo inspirado por Deus. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino, singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Então, em ambos, nos dois idiomas, podemos dizer assim, gente, ela tem a mesma linguagem, exprime a mesma ideia. Vamos lá. Por volta de 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo grego, a Bíblia. Os livros para se referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Lá no dicionário bíblico, explica o singular Bíblia em latim e revela uma unidade de pensamento em pureza. Ou seja, 150 anos depois de Cristo, eles começaram a usar essa palavra Bíblia. Então, antigamente, você não vai ver a palavra Bíblia sendo mencionada no Antigo Testamento, porque foi algo que começou a ser utilizado 150 depois da vinda de Cristo. Você vai ver muito eles mencionando como escrituras, a gente vai chegar lá, tá bom? Então, por isso, a coleção de livros, ou seja, esse conjunto de 66 livros sagrados, forma um único livro que você tem hoje na mão, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo as Santas Escrituras, ou seja, na época de Paulo ainda chamava de Santas Escrituras, só para você ter uma noção de cronologia e de tempo. Isso está lá em Romanos 1, 2, tá bom? Então vamos estudar o próximo, que é o canon da Bíblia. A expressão canon procede em hebraico. Eu não vou saber pronunciar. Temos o nosso pastor ali, Misael, que sabe mais do que eu em hebraico. Deu, inclusive, uns livros para a gente em hebraico. Muito obrigada pela sua presença aqui. Estou honrada, estou tremendo. Bem, como no sentido de vara de medir. Então, a expressão canon, no hebraico, é o mesmo que vara de medir. O termo corresponde em grego a canon, que significa régua. Ou seja, você pode ver que nas duas traduções ela tem o mesmo significado. Qual? Vara de medir ou régua. Então, desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma, avaliação para identificar os livros sagrados. Então, toda vez que você ouvir essa palavrinha, canon, aí você vai entender que é uma norma de quê? De avaliação, de medir os livros sagrados. Como? O termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Ou seja, a nossa Bíblia é feita de 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo. Então, toda vez que você ouvir a nossa Bíblia, os livros, eles são canônicos, ou seja, é exatamente esses livros aqui que a gente está referindo. E a gente vai entender que essa classificação é diferente para mim, para nós que somos cristãos, para os judeus e para a Igreja Católica. A gente vai ver essa divisão, porque nem tudo que é canônico para a gente, nem tudo que é identificado como norma, como os livros sagrados, são considerados também, por exemplo, para os judeus e para a Igreja Católica. Mais à frente a gente vai ver. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo
guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé. Então a gente vai perceber que, principalmente para cristãos e para judeus, os 39 livros do Antigo Testamento, eles são canônicos. Ou seja, inspirados divinamente por Deus. E eu vou te explicar que a Igreja Católica também tem esses livros como inspirados por Deus. Mas depois de um bom tempo, elas começaram a acrescentar outros livros na palavra de Deus. Então, entendeu o quê? Que quem escreveu, quem conduziu esses escritores foi o Espírito Santo e reconheceram isso como autoridade de regra e fé e prática, ou seja, como essa norma. Então, nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Então, a nossa Bíblia, aquilo que você tem hoje, está completo. Lá em Apocalipse 22, 18 e 19, diz que nada pode ser acrescentado nas Escrituras. Nada mais. Nada. Então, a gente precisa, até como mensageiros do Senhor, quando pregar uma palavra, ter muita atenção. Porque até uma vírgula pode mudar a frase. Pode mudar a essência da palavra. Tá bom? Alguém quer falar algo? Quer colaborar? Quer contribuir? Pastores? Bem? Eu aproveito e bebo água, gente. Preciso que vocês também participem. Vamos lá. Tópico 1. Os dois testamentos bíblicos. E diz assim, ó. O termo testamento, eu acho muito lindo isso. Vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega, não vou saber falar, e da palavra hebraica, berechit. É assim? Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto, concerto de Deus com a humanidade. Gente, que coisa mais linda. Então, imagina só, testamento. A gente usa até essa palavra testamento, vou fazer um testamento, mas geralmente no sentido de, quando vai morrer, dizer que a herança vai passar a divisão, né? Só que a palavra, no sentido original ali, é o mesmo que aliança, que pacto, que concerto. Ou seja, a gente está entendendo, então, agora, que a Bíblia ela se divide no Antigo Testamento, ou seja, antigo pacto, antiga aliança, antigo concerto e novo concerto, nova aliança, novo pacto. Então, a sua divisão da Bíblia ela está dessa forma, e você vai entender o porquê. Vocês já sabem que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a expressão Antigo Testamento, ela foi inaugurada por Paulo, em 2 Coríntios 3,14, se você abrir, quiser acompanhar comigo, está lá. Foi inaugurada por Paulo e refere-se aos livros dos judeus, reconhecidos por Jesus como escrituras. Então, Jesus também fez menção ao Antigo Testamento, falando escrituras, lá em Mateus 22, 29. Ele falou sobre a lei, os profetas e salmos. E você vai ver que é dessa forma, lá em Lucas 24, 44, que está organizado também a forma da Bíblia judaica. Eu até ia trazer, eu esqueci, me perdoe, eu ia trazer tanto a Torá quanto a Bíblia católica, para os irmãos verem e terem só um conhecimento a mais, tá bom? Para quem não teve a oportunidade. O termo Novo Testamento foi usado para referir-se ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Quem pode abrir lá Jeremias 31, 31? Uma outra pessoa, 1 Coríntios 11, 25. Uma outra pessoa, por favor, Hebreus 8, 6 ao 13 e 12 ao 24, só para a gente poder... Jeremias 31, 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Obrigada, pastor. 11, 25. Semelhante também, depois de se apontar-se e se acreditar ao Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Mais alguém? Hebreus 8, 6. 6 ao 13, isso. 6 ao 13.
assim, agora, com efeito, o tempo de Jesus no ministério tanto mais excelente quanto é ele também, e que a voz superior à bênção instituída com base superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a nossa vida. E o fato representando os dias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. E toda vez que, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades darei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornará antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Gente, olha que coisa linda. Tem a explicação toda nesse texto, toda. Karine, não entendi. Vou só resumir aqui no capítulo 12, versículo 24, diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Então, Jesus, ele é a nova aliança. E aí, na nossa Bíblia, você vai ver que, eu não sei como é que está na sua, mas na minha tem uma paginazinha branca, quando vai iniciar o Novo Testamento. Só que eu preciso dizer para vocês, muito importante aquilo que eu vou dizer para vocês agora. Ao contrário do que muitos pensam, o Novo Testamento não começa em Mateus, capítulo 1. Não, Karine, não começa. Como o pastor Misael acabou de ler ali, Karine, você está falando uma heresia? Não. Muitos pensam dessa forma, porque assim a Bíblia foi organizada para a gente entender. Só que o Novo Testamento, a forma estrita, ou a forma exata da palavra que a gente acabou de ler aqui, que o pastor acabou de ler para a gente, é o quê? Concerto, pacto e aliança. E essa aliança, esse concerto, esse pacto, ele não se inicia em Mateus 1, versículo 1. Mas sim, ele se inicia aonde, Karine? Na morte de Jesus. Quando exatamente Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a gente tem a Jesus, ele cumpriu a antiga aliança. Karine, isso não muda muita coisa? Muda sim, muda muita coisa. Porque vai ajudar a abrir o teu conhecimento a interpretar as Escrituras a respeito da vivência e da prática de Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, ele precisou respeitar todas as leis e todos os mandamentos que estão contidos na antiga aliança. Aí alguns perguntam, será que Jesus guardou o sábado? Será que Jesus cumpriu os mandamentos? Sim, gente, Jesus ele fez tudo isso. Tudo que eu e você não conseguimos fazer, ele veio, fez no nosso lugar. Por isso que ele é a nova aliança. Por isso que foi necessário que ele viesse, cumprisse tudo e ele morreu. Para quê? Para que a gente pudesse não mais viver na lei, mas na graça, na nova aliança. Então, tudo que você imaginar que está escrito lá no Antigo Testamento, Jesus ele fez sim, para que a antiga aliança fosse cumprida. Ele deu espaço para quê? Para que nós humanos cumprisse. Na época lá de Abraão, dos patriarcas, e a gente vem toda a desenvoltura da história, e não aconteceu. Então, foi necessário ele mandar o seu próprio filho
para que pudesse gerar agora uma nova aliança. E essa aliança é o quê? Jesus Cristo. Ele que é o mediador. Romanos 10, versículo 4 diz assim: abaixa um pouquinho para mim. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crer. Então a gente não vive mais no período da lei. E é claro que você vindo na escola bíblica dominical, você vai entender que existem leis que a gente ainda precisa obedecer. É claro que, eu vou falar um pouquinho disso aqui, existem muitas leis, os judeus até dividiram elas em 600 e algumas, está escrito aqui na lição. Porém, existem leis que a gente ainda precisa cumprir, Deus ainda deixou leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e assim outras que você já conhece. Então, o que ele aboliu foi as leis cerimoniais, foi a lei de você sacrificar, foi várias, questão do sábado, várias outras coisas. Então, só para você entender, tá bom? Então, vamos lá. A expressão testamento, Novo Testamento, passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como escrituras. 2 Pedro 3,15, 16 diz assim, está na tela. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, a gente precisa ter como regra de prática a Bíblia. E aí, a gente vê aqui que tem outras pessoas que acham que é difícil de entender, e eles torcem a palavra de Deus, eles distorcem, e aí eles estão o quê? Se perdendo. Então é muito importante, tudo que você ouvir daqui do altar, você ter a sua Bíblia vendo tudo. Para que você não seja levado por uma doutrina que não contém, que não condiz com a palavra de Deus. Então, é muito importante toda a pregação que você escutar aqui no altar, você entender isso, tá bom? Vamos lá, onde é que eu estou aqui? A Bíblia também se divide em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. Tópico 2. A gente agora vai falar um pouquinho do Antigo Testamento, tá? Eu trouxe para vocês aqui, demorei para montar isso, mas vamos lá. Como é que a Bíblia de vocês estão classificadas? O Antigo Testamento, nossa Bíblia, Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos, tudo isso, gente, foi para facilitar o nosso estudo, tá? Para a gente poder entender a história da Bíblia, a cronologia e tudo mais. Então, livros históricos que vai de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, vem 12. Os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 5. Aí vem os livros proféticos, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Ih, ali ficou bem errado, ó. Que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, 5, e os outros 12. Se você não conhece, se você não sabe, aconselho você tirar uma foto. Então, aí a gente tem aí 39 livros canônicos, ou seja, livros que foram inspirados por Deus. Essa é a divisão da nossa Bíblia. Então, toda vez que alguém falar lá, um livro... está pregando lá sobre o livro de Ruth, você sabe que é um livro histórico. Se alguém está pregando lá num livro de Isaías, você sabe que ele foi um profeta, e ele é considerado um profeta maior, eu vou explicar. Não porque ele era melhor do que Obadias, ou por Miqueias, ou não. Simplesmente porque o livro, ele viveu num período de mais extensão de tempo do que os outros profetas, então ele teve mais coisas para poder profetizar, acrescentar na história, tá bom? Então, é assim que está classificada a nossa Bíblia. Então, em primeiro lugar, a gente tem ali as leis, e aí eu escrevi algumas coisas aqui para a gente poder entender. São os escritos de quem? De Moisés,
Ele também é conhecido como Pentateuco. Então, você vai ver em algumas versões escrito leis aqui ou Pentateuco. São os escritos de Moisés. A palavra Pentateuco, ela no grego, ela significa penta, a primeira parte. Significa, no grego, penta é mesmo que 5, penta é o mesmo que 5. Então, 5 livros. E teuco é o mesmo que rolos. Então, 5 rolos. Tá? Ou seja, os 5 primeiros rolos da Bíblia. Porque na Bíblia, no original, ela é chamado de rolo também. Tendo em vista que não existia naquela época livros. Livro é algo que veio agora na nossa sociedade contemporânea e a gente pegou e denominou livro. Mas naquela época não existia livro, então era chamado de rolo. Era aqueles pergaminhos enrolados, tá bom? Então, B, ali, ó, livros históricos, para você aprender um pouquinho. O nome já diz, história. É formado por 12 livros, que vai de Josué a Esté, e ocupa de abordar a história de Israel. Então, nesse período de história, você vai ver muito a história de Israel, vários períodos, você vai ver ali da teocracia, que era Deus governando todas as coisas, através de um juiz. Você vai ver também o período da monarquia, que veio aí da época de Saul, Davi, Salomão. Você vai ver a época dos reis, a divisão dos reinos, Judá e Israel. Tanto a questão da Síria, da Babilônia, quando eles foram levados a cativeiro. E depois a volta e a reconstrução do templo. Então, tudo isso é abordado aonde? Livros históricos. Então, tudo isso que eu falei está contido ali, nesses 12 livros, tá? Agora, os livros poéticos. Eles são compostos de 5, como a gente viu ali, desde Jó a Cantares de Salomão. Eles são chamados poéticos, não porque eles estão cheios de poesias, não, mas porque eles estão cheios de um gênero, como eu posso dizer, não é fantasia nem imaginação, é a forma hebraica que eles entenderam, é o gênero do livro. Quando a gente vai na livraria, você já percebeu que você vê os livros por gênero, tem a parte de religiosos, tem a parte históricos, tem vários tipos, tem a parte, então você vai por gênero, é a mesma coisa, foi a forma hebraica que eles definiram de colocar a questão dos livros poéticos. Então, não tem nada a ver com o que a gente chama de poesia na língua portuguesa. Na língua hebraica, eles são chamados assim porque eles têm uma beleza, eles têm um encantamento, uma linguística, essa é a palavra, diferenciada, tá bom? Então, por isso que eles são chamados de poéticos, tá? Então, proféticos agora, como eu disse, são profetas maiores, 5, que vai de Isaías a Daniel, e os menores, 12, do Oséias a Malaquias. Então, eles se dividem dessa forma, maiores. Agora, por que eles são chamados assim, Karine? Por que uns são maiores e outros menores? Por que os livros dos profetas maiores, eles têm mais importância e relevância que os outros, do que os menores? Não. Não tem nada a ver com importância, simplesmente por uma distinção hierárquica, não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma classificação que a teologia, os teólogos eles adotaram quando eles começaram a estudar, para quê? Para facilitar o meu estudo, o teu estudo. Então, dizer que Isaías foi mais importante que Oséias, isso não é verdade, tá bom? Por que acontece essa divisão, então? Somente pela questão que eu falei anteriormente, pelo tempo ministerial. O tempo ministerial de um foi maior do que o tempo ministerial de outro. Então, é como? Vamos supor que pastor Edson, ele fosse consagrado desde pastor, desde os seus 17 anos de idade, e aí vamos supor que o Fábio, com 50 anos, é consagrado a pastor. Então, olha a diferença de tempo ministerial. Ele está desde os 17, ele está desde os 50. Então, há um tempo diferente. Então, é exatamente isso. É o tempo que eles tiveram de desenvolver a obra ministerial do seu chamado, ou seja, profetizar. Então, uns tiveram um tempo maior do que o outro. Por exemplo, a gente vê Daniel não tem tantos livros, não tem não é tão grande, tão extenso, como isso, tantos capítulos como Isaías.
Só que Daniel, se você for ler a história, você vai ver que ele abrangeu 2 impérios. Ele abrangeu o Império Babilônico e o Império Persa. Então não tem nada a ver com o tamanho de capítulos, bom? Mas pela abrangência do seu ministério. Agora, a gente vai ler agora um pouquinho da divisão dos livros do Antigo Testamento em hebraico. Então, como eu falei, o Antigo Testamento, a gente está falando do Antigo Testamento ainda, tá? Como é que é a divisão do Antigo Testamento diferente do nosso, do Antigo Testamento para a nossa Bíblia? Lembrando que a gente tem 39 livros canônicos. A soma disso aqui tudo dá 39 livros canônicos, ou seja, a gente já aprendeu, inspirados e autorizados por Deus. Em hebraico, como é que se divide? A lei, a Torá, os 5 primeiros, os profetas, e aí eles fazem uma divisão diferente da gente. Profetas anteriores e profetas posteriores. Então ele coloca aqui, ó, Josué, Juízes, Samuel, Reis. E aqui ele coloca Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Aqui dá 8. Livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. 5 rolos, Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes. Livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Aqui dá 11. Karine, tem 24, a conta não bate. Por quê? Bate sim. É porque para eles aqui, eles não contam igual a gente conta. A nossa, quando os teólogos eles dividiram, eles separaram. 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. E aqui não, eles contam como uma única coisa. Então, tudo que é 2 na nossa versão, eles têm lá como um único. Então, realmente vai dar uma soma diferenciada. Mas o conteúdo é exatamente igual. Igual. Eu tenho a Torá em casa e você vai ver que é exatamente isso. O que eles têm de Antigo Testamento é igual à nossa Bíblia, tá? Então, para os judeus, eles chamam a Bíblia, que a gente chama hoje, de Torá. E alguns estudiosos da lei judaica, como o grande rabi chamado Maimônides, estudando a lei e estudando o Pentateuco, ele desenvolveu um sistema. Acrescentando nisso, ele dividiu a lei, ou seja, ele pegou toda a lei, para a gente conhecido como Pentateuco, para eles como Torá, e eles dividiram em 613 mandamentos, em todos os textos que a gente lê na Bíblia, tá? Então, a gente já viu como é que eles dividem a questão de profetas e os escritos, tá bom? Agora, eu trouxe para vocês... Ah, não está aqui. A Bíblia Católica. Depois a gente vai falar sobre a Bíblia Católica. Eu não vou entrar nela agora para não confundir a cabeça de ninguém, porque na hora eu fiquei assim, mas estudando eu entendi. Então, aqui a gente tem do Novo, do Antigo Testamento, tanto em hebraico como... Ó, apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma 39 livros, divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, tanto aqui quanto aqui é a mesma coisa, tá? É só a questão da divisão. Aqui, ó. Achei que não estava aqui, mas está aqui. Então, só para vocês entenderem, a Bíblia Católica, como é que está dividida, gente? Vocês viram que a nossa tem 39. E a deles tem quantas? A divisão é a mesma. Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos maiores ou menores. Ali está escrito errado. Só que você pode ver que tem alguns livros que não tem. Eu coloquei aqui em vermelho para facilitar. Então, tira a foto aí, Rose. Eles acrescentaram o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedorias de Salomão, Eclesiásticos, Baruque. E ainda, gente, tudo que está assim com um asteriscozinho aqui significa que eles acrescentaram textos nesses livros. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. E aí, totalizando 46 livros. Então, a Bíblia Católica, cuidado, porque a parte do Antigo Testamento está bem diferente da nossa, tá? Vamos passar e depois eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Acho que eu coloquei aqui para explicar sobre ela. Isso. Tópico 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Então, primeiro eu vou explicar a inspiração para você entender o porquê que eu vou falar da Igreja Católica depois.
Existem 3 fatores fundamentais na avaliação de um livro canônico. Então, para a gente saber que ele foi inspirado por Deus, existem 3 fatores que fundamentaram todo esse estudo. Quais são eles? A inspiração divina, não tem como negar, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Então, aqui tá as referências bíblicas para isso. Quem quiser ler e ajudar aí, tiver alguma dúvida, quiser perguntar, esse é o momento. Segundo, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Então, a gente vê isso também em Êxodo e em Daniel. Terceiro ponto, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. E a gente vai ver também aqui. O ideal seria a gente poder abrir para você ver o que eu estou falando e ministrando aqui. Gente, são 3 pontos importantes, fundamentais para a gente saber se esse livro é inspirado por Deus. Quem pode compartilhar? Quem pode abrir aí para poder facilitar? E também a minha voz. Vocês querem que eu fale aí? Dá para ler? Tá claro aí? Está no fundo? Abrimos só de cada. Um de inspiração, um de reconhecimento e um da preservação. Só para beber água. Vamos lá, gente. Vamos participar. Escola Bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está aprendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. 3 e 7. Isso, por favor, irmã. Olha só, você viu o reconhecimento do povo? A Bíblia ela teve um reconhecimento. Então, tudo que foi escrito lá, que Deus deu para Moisés, que foi um dos escritores, o povo entendeu. E eles começaram a fazer. Então, esses 3 tópicos aqui, eles são importantes para a gente entender o quê? A canocidade da escrita da palavra de Deus, da Bíblia. Primeiro, inspiração divina, reconhecimento e preservação pelo povo de Deus. Mais alguém vai ler ou a gente avança? Pode, pastor, por favor. É segunda. Segunda Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, está confirmando o quê? A inspiração divina. Tá? Então, toda a Bíblia, para ela ser caracterizada como inspirada por Deus, ela precisa ter esses 3 pontos aqui fundamentais. Mais alguém? Por favor.
Ou seja, você vê que em todos esses textos existe o quê? A inspiração, a preservação. Inclusive, quando acharam os escritos do Mar Morto, gente, estava muito bem até preservado, não só a questão da palavra, mas conservado também. Então, você via o quanto que eles tinham isso como a palavra de Deus. Então, eles preservavam de uma forma para que pudesse as próximas gerações terem acesso. Então, você vai ver que os escritos, a palavra de Deus, ela foi única que foi encontrada. E não foi encontrada uma só, foram várias. Nas outras aulas dos outros professores você vai ver isso. Não está aqui na minha lição para abordar, então vou seguir, tá? Então, vamos lá. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados, autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Juízes 3:4 fala sobre isso. Então, desde o início de tudo, você vai ver que a Bíblia ela tem sido preservada, tá bom? Tudo tem sido recebido, tudo que é inspiração divina recebido através do homem e guardado. Ele foi inspirado, foi autorizado por Deus e dotado de veracidade e de autoridade. Então, agora a gente vai pular um pouquinho para particularidades do Antigo Testamento ainda. Vamos lá. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamados na Bíblia de língua de Canaã. Isso está lá em Isaías 19:18. Então, a maior parte do livro, na totalidade praticamente do livro do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraicos. Em algumas porções foram escritas em aramaico, que é uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Então, só para você saber, a origem da língua árabe veio do aramaico também, tá? Onde que está isso? Para não tomar tempo, tira a foto, anota as referências, Gênesis 31 ao 47, Esdras 47, do 7 ao 8, depois do 7, do 12 ao 26, Daniel 2, do 4 ao 7, depois 28, e Jeremias 10, versículo 11. Então, vamos lá. Isso é importante a gente avisar. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias. O último livro do Antigo Testamento canônico, inspirado por Deus, foi do profeta Malaquias. Você abrir sua Bíblia aí, o último livro do Antigo Testamento é ele. Que concluiu antes do ano 430 a.C. Então, antes de Cristo, esse foi o último livro a ser escrito. Então, desde então, nada mais pode ser acrescido no cânon do Antigo Testamento. Nada pode ser acrescido. Então, aqui eu já expliquei um pouco sobre o que é canônico. Agora eu vou explicar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho, deixa eu ver se está aqui, ó, na classificação dos livros do Antigo Testamento da Igreja Católica, para explicar o que são esses livros aqui. Esses livros são conhecidos como livros apócrifos. Você já deve ter ouvido falar nisso. São os livros que contêm na Bíblia Católica e não contêm na nossa. Eu ia até trazer para você ver. No grego, a palavra apócrifo significa o mesmo que oculto ou difícil de entender. Ou seja, colocaram na Bíblia, na palavra de Deus, que é inspirado por Deus, um livro que é difícil de entender e que é oculto. Então, aí a gente já vê que tem alguma coisa. Então, vamos entender como aconteceu essa inclusão e o que são esses livros. Então, desde a era da Reforma Protestante, eu estou falando de Reforma Protestante, eu não estou falando de 430 a.C. Eu estou falando da Reforma Protestante, coisas que aconteceu agora, 1.500 anos. Então, desde a Reforma Protestante, essas palavras elas têm sido usadas para denotar que os escritos judaicos não canônicos, originais no período intertestamentário, ou seja, o período que o povo de Deus cessou de falar. E a gente vai ver em vários lugares, quem quiser, se quiser falar, fica à vontade. Exatamente. Esse período é o quê? Deus deixou de falar com o povo, como a gente viu aqui. Nada mais pode ser acrescido, por quê? Deus deixou de falar.
Então teve um período de silêncio da parte de Deus. E nesse período de silêncio da parte de Deus, onde Deus cessou de falar, aconteceu a inclusão. Na verdade, aconteceu os escritos para futuramente acrescentar, colocarem essa escrita na palavra, acrescentar essa escrita. Então, canônico, a gente já sabe que é aquilo que está de acordo com o cânon, inspirado por Deus. E apócrifos significa escritos falsos, posso dizer assim. Então, os apócrifos não são necessariamente escritos falsos. Podem ter acontecido? Não sei. É história. Não estava lá, né, pastor? Porém, eles não são canônicos. Mas a gente precisa saber que eles são ensinos errados que contêm heresia. Se a gente aprendeu que a palavra de Deus, a gente tem lá 39 escritos que não se contradizem, quando a gente vai pegar os livros apócrifos, a gente vê que eles se contradizem. Sai totalmente do texto, das regras, dos mandamentos, de tudo aquilo que Deus falou. Então, quando aconteceu isso, Karine? Na época da Reforma Protestante, a Igreja Romana, ela aprovou esses apócrifos. Foi quando? No dia 8 de abril de 1546, recentemente. Não foi nessa época. Então, perceba, quanto tempo depois da Bíblia já está pronta, do Antigo Testamento já está encerrado, eles acrescentaram isso na Bíblia Católica. Mas qual o motivo deles acrescentarem? Porque eles queriam combater a Reforma Protestante. E aí você já deve ter ouvido falar da história protestante, quando Martim colocou lá as leis na parede lá, questionando por quê. A Bíblia, naquele tempo, não era lida como a gente tem hoje. Ela era para algumas pessoas. Ou seja, os sacerdotes, os papas, os clérigos, não tinha acesso para todo mundo, ninguém podia ler. Eles estavam restringindo isso. Então, na forma de combater a reforma, eles fizeram exatamente o quê? Inseriram esses livros apócrifos. E esses livros apócrifos está contido o quê? Doutrinas romanistas, como purgatório. Lembra, na época da escola, que a gente estudava sobre indulgências? Que eles estavam tentando fazer o quê? Vender a salvação. Para a gente o quê? A gente compra a indulgência porque agora você é salvo, você vai morar no céu. Todo mundo começou a vender tudo para poder comprar. Eles estavam ganhando o quê? Dinheiro. A gente aprendeu isso na escola, na Igreja Católica. Então, eles estavam fazendo o quê? Durante a Idade Média, a Igreja Católica, eles tinham um poder enorme, político e econômico. Então, nessa época, eles vendiam essas indulgências, eles concediam o quê? O perdão divino para qualquer pessoa que pagasse. Não só a indulgência, o purgatório, mas eles também falam sobre a oração pelos mortos, e é por isso que a gente vê aí a Igreja Católica fazendo oração para mortos, só que a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Então, eles falam também que a salvação é por obras, só que a gente aprende que que a salvação, ela é pela graça. A obra é uma consequência de a gente ser salvo, do que Deus fez por nós. Então, você faz por amor. Então, é totalmente contradizente a tudo aquilo que a gente aprendeu na palavra de Deus. Então, eles viam os livros apócrifos como o quê? Base de doutrinas para o quê? Aprovar o que eles estavam fazendo, para continuar eles ganhando o quê? Dinheiro. E o que é mais incrível é que esse concílio que teve de aprovação foi feito por 40 bispos, foi feito por 49 bispos, onde 40 presentes, eles começaram a travar uma batalha, gente, corporal. A aprovação desses livros na Bíblia Católica foi um puxando pela barba do outro. Imagina. A pergunta é, o que tem de espiritual nisso? Abaixo de uma briga, de uma confusão, foi nesse ambiente de confusão, de briga, que esses bispos, esses cardeais, eles aprovaram esses livros apócrifos. Então, só para você entender, a primeira edição da Bíblia católica romana com os apócrifos se deu em 1592, pela autorização do Papa Clemente VIII.
Então, por essa razão, que eu acabei de falar aqui, é que nós, cristãos, rejeitamos a Bíblia católica, rejeitamos o quê? Os livros apócrifos, tá bom? Porque com o livro de Malaquias, o cânon encerrou. Deus não falou mais com o povo. Inclusive, quando a gente pesquisa na literatura judaica, em relação ao Antigo Testamento, relata exatamente sobre isso, que esses livros, eles não reconhecem. Os judeus não reconhecem como inspirados por Deus. E a gente vê várias pessoas, como Flávio Josefo, um historiador da época ali, depois de Cristo, não fala que esses livros são inspirados. Eles contêm heresias. E eu queria falar algumas heresias, eu sei que a hora está avançada, mas só para você entender e saber o que esses livros estão falando. E você vai falar assim, realmente, Karine, não tem nada a ver com a nossa Bíblia. Eu vou só citar para você entender. Livro de Tobias, tá ali, ó. Fala sobre justificação pelas obras. Eu até anotei referência. Quem quiser, para poder, às vezes, conversar com alguém, falar, você ter base bíblica. Justificação pelas obras, mediação dos santos, superstições. Um anjo engana Tobias. Gente, um anjo engana Tobias e ensina ele a mentir. Olha que heresia. Livro de Tobias fala sobre isso. Livro de Judite. Fala a história de uma viúva, heroína, que salvou a cidade enganando um general. Gente, os fins não justificam os meios. Livro de Baruque apresenta um escrito onde Jeremias, numa exortação aos judeus, quando acontece a destruição de Jerusalém, só que quando você vai ler a data, ele está falando de algo que aconteceu 100 anos depois de Cristo. Só que a gente sabe que Jeremias aconteceu antes de Cristo. Então, a cronologia não bate. O cara falou de algo que ele aconteceu 100 anos depois. Só que se a gente for ler a história, não bate a cronologia, gente. Então, assim, e ainda fala sobre intercessão de mortos nesse livro de Baruque. Eclesiásticos é semelhante ao livro de Provérbios, mas também aborda justificação pelas obras e fala que é normal o trato cruel aos escravos. Incentiva também o ódio ao samaritano. Gente, Jesus veio, lembra da mulher samaritana? Eles incitam ódio aos samaritanos. Então, totalmente contradiz tudo que a gente aprendeu na palavra. Sabedorias de Salomão, 40 depois de Cristo. O livro foi escrito com a finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e idolatria. Aí você... Som. Vamos lá, esse não falha. Salomão, a gente sabe que foi antes de Cristo, sim ou não? Aí, ele aqui fala na Bíblia Católica que eles estavam defendendo uma idolatria que é referente a uma filosofia grega da era cristã. Ou seja, o corpo como prisão da alma. Na época dos gregos, e a gente vê muito isso no Novo Testamento, Paulo combatendo essas heresias. Então, como que uma sabedoria de Salomão, referente a algo que que vai acontecer lá no futuro, sabe, não tem cabimento. Fala também sobre o destino da alma e salvação pela sabedoria. Macabeus descreve a história de 3 irmãos que foram chamados no período interbíblico. Ou seja, o período que Deus encerrou. Deus falou que não ia mais falar com ninguém. Vem Macabeus aí e fala da história deles. Então, assim, gente, tem muitas coisas. Fora que eles colocaram adições no livro de Daniel, contando uma história lá de Susana. Falando no capítulo 14, Bel e Dragão, que contém uma história de idolatria. Isso no livro de Daniel. E ainda fala do cântico dos 3 jovens na fornalha. Sabia, pastor, que os 3 jovens tiveram um cântico na fornalha? Tudo isso que eles acrescentaram. Então, por isso e muitos outros motivos, a gente, como cristão, não aceita os livros apócrifos que o catolicismo vem ensinando. Então,
Antes, a Bíblia era dividida... Agora, deixa eu passar aqui para vocês entenderem. Esse teólogo, Norman, ele facilitou a tarefa de citar a Bíblia em 1227 depois de Cristo. Então, ele dividiu ali a Bíblia em capítulos e por volta de 1445, depois do Antigo Testamento, ele foi dividido em versículos. Então, só para você entender, naquela época não tinha essa divisão que a gente tem hoje para facilitar abrir. Era simplesmente tudo corrido, a escrita, tá? Era tudo corrido. E aí, com o tempo, os teólogos foram separando bonitinho para facilitar o nosso entendimento. A Sociedade Bíblica deu títulos, então facilitou a nossa compreensão. Mas só para você saber quando isso aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora para o Novo Testamento. Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja, por nós, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E estão classificados em 4 principais grupos. Organização dos livros, então, agora o Novo Testamento. A gente tem lá Evangelhos, 4, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente tem um livro histórico, diferente da primeira, que a gente viu que tinha um monte. A gente só tem um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, que é o quê? A história da igreja. A gente tem ali as cartas paulinas, são 13, tá bom? A gente tem as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1º, 2º Pedro, 1º João, 3º Judas, e o Apocalíptico, que é um livro também, que é o livro da revelação, tá bom? Então, vamos abordar um pouquinho sobre exatamente essa organização dos livros do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, chamados aqui de evangelhos, em algumas Bíblias ou traduções, você também vai encontrar eles como biografia. E eu achei interessante trazer isso e abordar para os irmãos, porque os escritos chamados como evangelhos ou biografia é uma palavra grega que vem bio, palavra bio, significa vida. E grafia é o mesmo que grafar ou escrever. Então, biografia é a história da vida contada ou escrita, ou seja, a vida de uma pessoa que foi relatada por alguém. Então, nós temos aqui, nos 4 evangelhos, o quê? Relatos sobre a vida de uma pessoa. Quem? Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia, ele é o tema central. Então, a palavra evangelhos, no plural, na verdade, nós estamos pronunciando mentalmente, mas precisa na nossa mente ter o quê? Uma aspas. Porque só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Apesar dele ter sido escrito por 4 evangelistas, só existe um evangelho. Então, quando a gente vai fazer a leitura, não sei se você já viu o pregador, ele fala assim, abra sua Bíblia no evangelho de Mateus, ou no livro de Mateus, ou no livro de Jesus, segundo Evangelho de Mateus. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de quem? De Jesus, segundo Lucas. Tá bom? Então, só para você entender, o Evangelho é quem? É uma pessoa. Está falando da biografia de quem? De Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender que o tema é dele. Que o Evangelho não é de Mateus, que o Evangelho não é de Marcos, que não é de Lucas e não é de João. Eu tenho que me policiar para isso. O Evangelho é de Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. Por favor, pastor. Claro. Cada um vai enxergar o barco de uma direção, de um ponto de vista. Mas é o mesmo barco. A mesma coisa é Jesus. Cada um desses autores, eles escreveram sobre Jesus, sobre uma montanha, mas olhando o mesmo barco. Um prisma diferente, uma direção diferente. Coisa linda. Lindo. Bem poético, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas pastor, não é o Evangelho de Jesus? Mas um está numa montanha, um barco numa direção. Isso. Outro está numa outra montanha, um barco numa outra direção. É assim que eu falo para as pessoas entenderem isso. O
Perfeito. Ó, perfeito. Ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente olha para lá, cada um tá vendo de um ângulo. O meu tá pegando. Gente, perfeito, pastor. Obrigada pela colaboração. Gente, por favor. Meu Deus, ó glória. Olha a espiritualidade aí, ó. A capacidade aí do livro. Bem, um outro fato importante a destacar é que esses 4 evangelistas, apenas 2 faziam parte dos 12 discípulos. Apenas 2 faziam parte dos 12. E são eles, Mateus e João. É incrível que às vezes você pergunta para algumas pessoas assim, qual o nome dos 12 discípulos? Aí ele já começa, Mateus, Marcos, Lucas, João. Gente, não. Não, Karine, não. Somente Mateus e João faziam parte dos 12, tá bom? Então, Mateus 10, versículo 2 ao 4. Se você quer saber quem são os 12, deixa gravado na tua Bíblia, abre lá a tua Bíblia, marca esse versículo, para quando você perguntarem para você, você não errar. Não pagar o mico de falar que Marcos foi discípulo, que Lucas foi discípulo, que não foram. Foi apenas Mateus e João, tá bom? Então, lá em Mateus 10, do 2 ao 4, diz assim, o nome dos 12, para quem não sabe. Vamos lá. São estes, Simeão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita e Judas Iscariote, aquele que traiu. Então, outra coisa que eu também aprendo é que entre os 12 tinham 2 duplas de irmãos, tá bom? A gente tinha Pedro e André, que eram irmãos, e a gente tinha João e Tiago, que eram irmãos, que também ambos eram pescadores. Isso aí. Karine, e Marcos e Lucas, quem são? Vamos lá, só para você entender. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos, ele aprendeu com Pedro. Então, através de Pedro, do que ele aprendeu com Pedro, ele teve o quê? Conhecimento a respeito de Jesus. Foi como o pastor colocou aqui, para ele colocar o quê? A sua visão, tá bom? Então, ele teve esse conhecimento. E Lucas foi quem escreveu a história da igreja primitiva, que é Atos dos Apóstolos, tá bom? Ele não foi um dos 12? Não. Lucas quem foi? Lucas foi discípulo de Paulo, tá? Então, enquanto Marcos foi de Pedro, Lucas foi discípulo de Paulo. Então, não desmerece nada os relatos da Bíblia referente a eles, referente ao Evangelho, a percepção que eles tiveram. Todos eles foram inspirados por Deus. Deus desejou que Lucas e Marcos também escrevessem os Evangelhos. Amém? Livros históricos, formado por Atos dos Apóstolos. Bem diferente do Antigo Testamento, a gente viu que existiam vários livros, aqui a gente tem um único livro. Por quê? Antes era uma antiga aliança, o antigo pacto, a gente viu aqui, era com a história de Israel. Agora a gente tem o quê? Uma nova aliança, um novo pacto que somos nós, é a história da igreja. Então, tudo da história da igreja está contida no livro de Atos e vem se perpetuando agora no nosso tempo, tá? Então, no livro de Atos, narra exatamente o quê? A história da igreja primitiva. Relatando o quê? Coisas importantíssimas para mim e para você. Como fundamentar na doutrina da palavra. Isso que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele irá sistematizar isso para nós também, futuramente, nas suas cartas e as outras pessoas também. Epístolas. Então, aqui eu coloquei uma forma de dividir. Só que existe também uma outra forma, que também é epístolas. Você já deve ter ouvido falar. Ela se subdivide em epístolas paulinas, que são as 13 cartas, tá bom? De Romanos a Filemão, e também as epístolas gerais. Epístolas e cartas é a mesma coisa, só muda o nome, mas significa
cartas, tá bom? Então, em 8, que é de Hebreus até Judas. Epístolas também são cartas, e outros servos de Deus também escreveram para nossa edificação, para reensinamento para a igreja de Cristo. Ou seja, aqui a gente vê a história e aqui a gente vê eles reafirmando alguns ensinamentos que estão lá no Antigo Testamento. Estão reensinando, estão trazendo de volta para quê? Para a igreja também começasse a fazer, tivesse essa doutrina, e também tudo que Jesus ensinou para eles, principalmente, tudo que Jesus na sua caminhada foi ensinando, passando, eles estavam o quê? Ensinando para essas pessoas, reensinando através dessas cartas, tá? Para que elas pudessem ser compartilhadas pelos apóstolos. Existe também uma outra forma, eu não sei se você já ouviu falar, mas também são divididas assim. 9 dirigidas à igreja, que é de Romanos a Tessalonicenses. A gente vê também a divisão de 4, ditas como individuais, cartas individuais, que é de Timóteo a Filemão. E a gente também vê uma aos Hebreus, tá bom? E 7 dirigidas a toda a igreja. Então, a gente também tem essa outra forma de diferenciar aqui. Só essas duas partes aqui. Mas ambas tratam da mesma coisa. Eu trouxe essa forma que eu acho que é mais fácil de entender. E por último, Apocalipse, que diferente do livro do Antigo Testamento, que a gente vê ali vários profetas, aqui só existe um livro profético na história da igreja, que é chamado Apocalipse. É o livro da revelação, que vai colocar o quê? À tona todo o futuro dos salvos, que somos nós, para a glória de Deus, e também dos não salvos. Ele vai abordar a segunda vinda de Cristo, o milênio, a grande tribulação, o novo céu, a nova terra. Enfim, o Apocalipse é a conclusão, é o resultado de tudo que aconteceu desde Gênesis até Apocalipse, tá bom? Ele é o início e o fim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos lá. A organização dos livros do Novo Testamento, você somando, dá 27 livros, tá bom? Então, o conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos, tá bom? 1 Coríntios 2, 4, 13, está lá a referência. Aí aqui eu trouxe a foto da Bíblia Hebraica, para vocês terem uma noção. Na Bíblia Hebraica, não existem os 27 livros do Novo Testamento. Por quê? Eles não consideram inspirados, porque eles não acreditam em Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. Então, para eles, a Bíblia é só o Antigo Testamento, tá bom? Então, só para vocês saberem. E para a Igreja Católica, que é a Bíblia de Jerusalém, que eles utilizam, na Bíblia Católica, eles também utilizam a mesma forma de divisão dos 27 livros do Novo Testamento, como a nossa Bíblia cristã. Então, na Bíblia Católica, não tem livros apócrifos no Novo Testamento, tá? Só no Antigo, tá? E eles entenderam essa divisão e aceitam. Então, essa parte também vai estar igual à nossa, tá bom? Vamos lá, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais ao do Antigo, que determinam o cânon antigo, isto é, inspiração, a gente já falou, reconhecimento e preservação dos livros como palavra de Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Também tem a base, quem quiser anotar aí, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo e também 2 Pedro. Vamos passar. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início dos escritos falsos, tá bom? Que a gente já aprendeu ali, foram refutados pela igreja. Então, a gente vê que a igreja já estava refutando todos os ensinamentos. Então, você vai ver aí Paulo, você vai ver João, você vai ver várias pessoas combatendo várias heresias que a gente já abordou aqui em outras escolas bíblicas. Então, em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizado em suas reuniões e cultos. Ali está a base bíblica. Então, começou a igreja primitiva. Iniciou a igreja primitiva. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a base que eles tinham, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e usaram como o quê? Como base. Eles adotaram como
prática. E é o que a gente, hoje, como igreja do Senhor, a gente precisa fazer, adotar como prática, como leitura, esses livros, tá bom? Para nossa constância na fé. E aí, diferente daquela época, eles começaram também a anotar, para poder ter a história. Então, mediante a tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu, preservou os livros canônicos, o Antigo Testamento, alicerçada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então, a gente tem hoje a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Antiga Aliança e Nova Aliança. E a gente caminhando para a nossa conclusão. Particularidades do Novo Testamento. Vamos lá. Todos os livros do Novo Testamento, todos os livros foram escritos em grego, koioné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, tá bom? E quem muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Então, isso está lá em Atos 19, 10, tá? Algumas expressões, mesmo que redigidas no vernáculo, que significa aqui, ó, característica de um próprio país, nação ou região. Então, algumas expressões, que é uma característica da própria região, possuem ainda um significado em aramaico. Então, você vai ver na sua Bíblia, quando você lê esses textos aqui, por exemplo, Talita Cumi, significa menina, levanta-te. Você vai ver escrito assim e vai ver logo depois assim. Por quê? Eles preservaram algo específico da sua própria região, da sua própria nação. Mesmo a escrita em grega, tá? Abba Pai, a mesma coisa, você vai ver. Meu pai, Elohim, Elohim, Labá Samactani, Deus meu, por que me desamparar? Então você vai ver nessas duas vertentes, tá? Mas ela foi escrita em grego. Então os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, a gente viu, histórico, epístolas e revelação, tá bom? Essa é a divisão e a gente está partindo para a conclusão do nosso estudo. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, tá? O último livro é Apocalipse de João, datado por volta de quê? 96 depois de Cristo. Então, desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Lembra que os livros apócrifos foi bem depois dessa época? Então, por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então, perceba, o Antigo Testamento foi dividido antes do Novo Testamento, tá bom? Conclusão, para a gente finalizar. Eu anotei aqui. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada, que a gente tem em mãos. Nesses livros constitui o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, a gente já falou, reconhecimento e preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como os livros autorizados por Deus. E aí eu coloquei aqui, já encerramos a nossa aula, só uma figurinha, porque às vezes as pessoas não têm muito conhecimento. Então, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Livros com mais de 150 capítulos. A gente vai ver que é Salmos. Livros com 1 capítulo. Obadias, Filemão, 2 João, 3 João, Judas. Só tem 1 capítulo, gente. Ó, o menor versículo vai depender da tradução. Jó, João, Deuteronômio, Lucas, Êxodo. O maior versículo, Esther, tá? Isso aqui é legal para a gente fazer gincana bíblica, né? Então, o menor capítulo, lá em Salmo 117, e o maior, Salmo 119. E aí eu trouxe mais algumas curiosidades. Ó, a Bíblia toda, ela tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. E número de palavras e letras depende do idioma e da versão. Bem, na Bíblia brasileira, na tradução que a gente conhece como Almeida, o menor versículo é Lucas, tá? Então, na nossa tradução que a gente utiliza aqui na igreja, é essa daqui, ó, Lucas 20, 30, tá? E em outras línguas, o menor é João 35, tá? Em outras versões está essa daqui. João 11, 35.
O livro de Esther e Cantares não contém a palavra de Deus. Então, se você já leu a Bíblia toda, você vai saber que lá no livro de Esther você não tem, nem no livro de Cantares, a palavra Deus. Porém, a presença de Deus, a gente fez um estudo aqui sobre Esther, né? É contida, é maravilhosa, é evidente nesse estudo de Esther. Bem, e aí, para a gente finalizar, a Bíblia faz 8.000 menções sobre Deus e seus vários nomes. E sabe quantas ela faz ao diabo? 177. 177. Sobre os seus nomes. Isso está lá no livro do pastor Antônio Gilberto, Bíblia através dos séculos. Você pode encontrar na CPAD, eu fazendo propaganda. Bem, gente, é isso. Esse é o estudo de hoje. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais sobre a palavra. Quer falar, irmã Rita? Amém, ô glória. Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente encerra a nossa escola, pastor, com o senhor agora. Glória As palmas engrandecem o nome do isso, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Graças a Deus. Foi uma aula bem didática, né, irmãos? Graças a Deus. Quando nós falamos com Karine que ela ia pregar em 1 hora, eu falei assim, é muita coisa, pô, já passou de 1. Tá vendo, irmão? Você começa a falar, você não vê a hora passar. É tanta informação, tanta coisa boa que você vai embora e Deus vai te usando aí mais de 1 hora, tá, Karine? Que você ensinou aqui. Você achou que 1 hora era muito, passou de 1 hora. Então, Deus abençoe a irmã Karine nesta manhã. Deus abençoe o pastor Misael, né? Misael Albuquerque. Teve uma boa contribuição aqui também nesta manhã. Deus abençoe. Enfim, irmão, todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Só Deus pode recompensar cada um nesta manhã. Vamos agradecer a Deus, irmãos, por esta aula. E depois o presbítero Fábio estará fazendo o ofertório nesta manhã. Senhor Deus, te louvamos. Pai, te agradecemos por este momento. Pai querido, que estudamos a tua palavra. Te louvo, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Pai, tu és maravilhoso, tu és fiel. Te louvamos, Pai, por estas portas abertas. Te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa, Pai. Ó Deus amado, nesta manhã, aprendendo, Pai querido, das Santas Escrituras. Deus, continua abençoando cada professor desta igreja, abençoando, dando a eles, Pai querido, sabedoria, conhecimento da tua palavra, para transmitir o melhor, Deus, para o teu povo. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Fábio, lendo o ofertório. Maravilha. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmãos? Rapidinho, vamos ser bem breves, tá? Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Obrigado, Chão. Você sabe muito bem que Salomão está falando aqui que, na visão bíblica, irmãos, dos bens, eles são exigidos para que nós usemos os nossos bens justamente sempre para poder honrar a Deus, irmãos. O que Salomão está dizendo aqui simplesmente é isso. Honrar o Senhor com os teus bens significa dar prioridade para tudo aquilo que nós temos proporcionado por Deus, sempre também direcionados para o reino de Deus. Então, vamos ficar de pé, vamos ofertar na casa de Deus. Vou tomar seu tempo falando hoje não. Tá bom? Você pega sua oferta em mãos aí, oferte com amor e com alegria na casa de Deus. Mas oferte com a perspectiva de que tudo aquilo que você tem que ser sempre para a glória dele, não para a nossa glória. Tá bom? Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nessa noite, nessa manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos, ó Pai, para poder ofertar na tua casa, e também te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Pai, nos sustentado e ido em direção às nossas necessidades. Abençoa aqueles também que não podem ofertar nessa manhã, que as portas venham a ser abertas, ó Pai, para que numa próxima oportunidade as pessoas possam de fato ofertar também na tua casa. Abençoa aqueles, ó Pai, que não tem nada para poder, ó Pai, ter na sua despensa, no seu guarda-roupa, Deus,
para que o Senhor possa, Pai, glorificar o teu nome na vida dessas pessoas, ó Deus, nos dá sabedoria também, para que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, administrar da melhor forma possível aquilo que chega nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oferte com amor e com alegria. Pastor Edson. Vamos entregar. Isso. Vamos orar. Vamos então entregar o nosso jejum, gente. Também fazer a nossa oração. Oração logo direto. Vamos orar, irmãos. Oremos então, Senhor, primeiro pelo nosso pastor Zamor, pelas pessoas, irmãos que estão enfermos. Nossa irmã Jussara também tá, né, pastor Edson? Isso, eu quero entregar, vamos entregar logo o jejum. Vamos fazer tudo junto então, jejum com clamor pelos enfermos na casa.